Vamos lá, ô Gani, falando em petista, um grande assunto de hoje é a questão do ministro Márcio França, né, o futuro ministro de Portos ou Aeroportos ali, uma pasta que era ali de infraestrutura, vai paralisar a privatização do Porto de Santos. Segundo ele, a concessão possível é de áreas dentro dos terminais privados. Esse processo, então, de desestatização vinha sendo encaminhado ali pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, estava em análise, estava em processo, mas agora, então, ele vai paralisar, né, assim como outras privatizações também que pretendem ser paralisadas neste novo governo. Mas Márcio França, então, é mais de Márcio França, ou você acredita mais pela uma política ali do PPT, que ele está assumindo frente ali em relação a essas políticas de revogar essas desestatizações, né? São tantas, agora de Porto de Santos. O que você acha que a gente pode ter de benefícios, malefícios em relação a essa paralisação? A agenda de privatização, Isa, ela ficou parada durante 13 anos, né? Não se falou em privatização e nada mais, tal. E aí essa agenda ela foi retomada no governo Bolsonaro. É verdade que algumas privatizações poderiam ter sido avançadas, né? Correios, eu nem estou falando de Petrobras e Banco do Brasil, porque não estava no plano de privatização inicial do governo, mas outras privatizações, mas claro que a pandemia, né, atrapalhou bastante. Durante 2 anos você passou discutindo pandemias, como salvar a economia. É difícil você passar uma agenda de privatização, mas o que foi muito importante é que essa agenda ela voltou e ocorreu a privatização da Eletrobras. Eu sou um grande defensor das privatizações e houve também avançou no Porto de Santos, não só da Eletrobras. Eu sou um grande defensor das privatizações por várias razões, né? Então, primeiro, quando uma empresa ela se torna privada, né, quem está pagando o fracasso dela são os próprios colaboradores da empresa, os acionistas da empresa, né? Você não tem mais esse ônus para toda a sociedade, como é o caso de uma empresa estatal. A empresa também fica muito menos vulnerável à corrupção. A gente sabe que quando uma empresa é estatal, nem sempre prevalece a lógica econômica, a lógica do lucro. E aí, quando não prevalece a lógica econômica e a lógica do lucro, prevalece o apadrinhamento político. Eu vou usar estatal para indicação política, para beneficiar aquele que me apoiou e não necessariamente o que é mais produtivo. E isso é ruim, né? Porque a empresa se torna mais ineficiente, o dinheiro público acaba sendo desviado, então vai lá para a empresa, não para realizar um investimento na empresa, mas tem uma obra lá superfaturada para a empresa, vai para o bolso de alguém, é a gente que está pagando. Então a gente percebe que nas empresas estatais a corrupção é muito maior, ela ocorre com muito mais facilidade. Outro ponto, tem exemplos emblemáticos no Brasil. Se você pegar as empresas de mineração e siderurgia, no seu acumulado, elas davam prejuízo, todas elas, antes das privatizações. No primeiro ano, a partir do momento onde elas foram privatizadas, elas passaram a dar lucro, né? Não lembro exatamente a cifra, mas já passaram a dar lucro. E aí, quando essa empresa passa a dar lucro, olha que legal, você tem 2 efeitos quando a empresa é privatizada. Primeiro, a sociedade não está mais pagando por ela. Segundo, se ela está dando lucro, significa que essa empresa está pagando imposto, né? Porque você gerou lucro. E aí, esse imposto vai para o governo também, né? E que pode ser utilizado para fazer obras de infraestrutura, saúde, educação. E gera mais emprego, porque uma empresa lucrativa, ela está crescendo. Se ela está crescendo, ela está gerando mais emprego. A Vale é um outro exemplo emblemático, né? A Vale hoje, depois que ela foi privatizada, ela passou a gerar mais empregos para a sociedade do que quando ela era estatal. E atenção, porque todo mundo pegou o exemplo da Vale. Mas a Vale era lucrativa. Mas o que a Vale passou a gerar de receita de impostos para o governo
foi muito maior do que ela gerava de dividendos. Então, quando ela era estatal, ela pagava dividendos para o governo, certo? Porque o governo era o maior acionista. Mas esse dinheiro é menor do que ela gera através da receita de impostos para o governo. Por quê? Porque a empresa ficou tão lucrativa que o que ela gera hoje de imposto para o governo é maior do que ela gerava de dividendos. Isso corrigindo, tá? Por fazendo todas as correções necessárias. Então a Vale é um outro exemplo. Fora a melhoria dos serviços também. As empresas passam a buscar qualidade, buscar inovação. Então a gente tem muito mais histórias bem-sucedidas de empresas privatizadas do que mal-sucedidas. Tanto é que a maior parte das empresas, elas são privatizadas. Elas não são estatais. Basta você comparar o Correios com o FedEx, por exemplo, né? Qual que é mais eficiente, né? A outra lá que concorre com o FedEx, HDL, eu acho, né? Do pacote amarelo. Sim. Também, né? Então, em 2 dias lá, com o avião tal, chegou a encomenda, você tem certeza, né? Que chega. Telefonia, custava R$6.000 você ter uma linha telefônica, telefone fixo no Brasil. Absurdo, né? De repente, essas empresas passam a ser privatizadas, hoje todo mundo tem celular. Então, eu vejo como um grande retrocesso essa agenda de privatização sendo agora paralisada. Então, começa, né, com essa paralisação no Porto de Santos dessa agenda e já é um indicativo de que não avançará essa agenda durante aí os próximos 4 anos, pelo menos, né? E a própria indicação do Mercadante ao BNDES, então, mostra que é uma visão desenvolvimentista, aquela visão de que o Estado deve ser o propulsor do crescimento econômico, ele que deve ser o gerador, e não o setor privado. Eu acredito, e não só acredito, como os dados, a evidência mostra que isso não gera crescimento econômico, muito pelo contrário.